Fala, cartoleiro! Como que vocês estão? Que rodada essa é 35, hein? Ficamos ali na média, mas como vocês podem ver aí, eu fiquei 3 rodadas meio fora, né? Porque eu fui viajar e não conseguia gravar, né? Porque eu não tinha o equipamento para poder fazer toda a parte de gravação. Mas estamos de volta aí e agora partiu 36ª rodada. Nós já temos um campeão, né? Que é o Palmeiras, foi consagrado campeão rodada passada. E vamos aí, nós temos uma rodada muito boa, com alguns jogadores muito bons, outros nem tanto. Mas vamos tentar mesclar aí para continuar o nosso objetivo, que é pontuar cada vez mais, ok? Então, antes do vídeo começar, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada, ok? Então, partiu pro vídeo! Bom, e como vocês podem ver aí na tela, o nosso time principal fez 76,23 pontos rodada passada e no total nós temos 2.768 pontos. Para a 36ª rodada, nós temos várias opções aqui de goleiro. Nós temos o João Paulo, o Everton, o Cássio, o Santos e uma opção um pouco mais barata, o Fernando Miguel. Para mim, essas são as melhores opções de goleiro para essa rodada. Por enquanto, vou colocar Fernando Miguel, que é o que passa mais confiança. Eu estava em dúvida entre o Fernando Miguel e o Cássio do Corinthians, por ser um time mais sólido dentro de casa, mas eu preferi o Fernando Miguel. De zagueiro para essa rodada nós temos algumas boas opções como Gustavo Gomes, Murilo, Eduardo Bauerman, o Gil, o Pablo, Rodrigo Moledo, Vitão, Fabrício Bruno e o zagueiro que vai jogar ao lado do Gil. Nós não sabemos ainda se vai jogar o Balbuena, se vai jogar Bruno Mendes ou se vai jogar o Robert Renan. Tanto o Gil quanto esse outro zagueiro tá valendo, tá de ótimo tamanho, você pode confiar sim, porque o Corinthians é um dos times que menos toma gols em casa, ok? A defesa do Corinthians jogando em casa, ela é muito confiável. Então qualquer um que você colocar tá de ótimo tamanho. Mas por enquanto vou colocar o Gustavo Gomes e o Murilo. Principalmente pela média que eles têm, mesmo sem o SG. Por exemplo, rodada passada, Murilo fez 9 pontos. Se tivesse perdido o SG, teria feito 4 gols sem o SG. Tá de ótimo tamanho. E o Gustavo Gomes teria feito 2,90. Não é aquela pontuação, mas nós sabemos o alto índice de probabilidade dele fazer gol, porque o Palmeiras tem uma bola parada muito forte. Mesmo essa rodada não tendo Scarpa por estar suspenso, mas eu vejo tanto o Murilo como o Gomes duas excelentíssimas boas opções. De laterais para essa rodada nós temos várias opções como Marcos Rocha, Luan Cândido, Piquerez, Juninho Capixaba, Ayrton Lucas, Bustos, René, Mateuzinho e Mike. Para mim, essas são as melhores opções de laterais que tem para essa rodada. Por enquanto, vou colocar os 2 laterais mais ofensivos que tem no Cartola, que são Juninho Capixaba e Luan Cândido. No meio de campo, para mim, é a posição que mais está difícil de escalar, porque tem muitos poucos bons meias. Os meias bons que eu encontrei são Arias, Fausto Vera, Lucas Sacha, Alan Patrick e eu não vejo outros bons meias. Talvez aqui um Johnny do Internacional e até mesmo um Vitor Hugo do Flamengo se ele jogar. E muito provavelmente ele vai jogar porque o Arrascaeta ele tá priorizando a Copa do Mundo, que é daqui a algumas semanas. Então eu vejo o Vitor Hugo sendo titular e ele vai jogar no lugar do Arrascaeta, tendo Gabigol e Pedro à sua frente, com a chance dele dar uma assistência é muito grande. Por isso, eu vejo o Vitor Hugo também como uma boa opção. E dos demais eu não indicaria ninguém. Por isso que eu falo que a posição de meio campo para essa rodada tá muito fraca. Mas a gente tem que colocar meio campistas. Então eu encontrei alguns. Por enquanto eu vou escalar Alan Patrick do Inter, Lucas Sacha do Fortaleza e Fausto Vera do Corinthians. Para mim são as melhores opções. Lucas Sacha e Fausto Vera, principalmente pela média base que eles têm. Já o Alan Patrick por ter o pênalti a seu favor. É claro que rodada passada, infelizmente, ele perdeu o pênalti, que inclusive ele estava no nosso time.
time, mas não vai ser toda a rodada que ele vai perder. Caso tenha um pênalti nesse jogo a favor do Internacional, ele vai novamente converter, assim a gente espera, e espero que ele converta, né, e faça o gol e já ajude o nosso time. Diferente dos atacantes, que para mim é uma das posições que mais tem jogador para essa posição. Nós temos Caleri, Cano, Dudu, Marcos Leonardo, Rony, Roger Guedes, Pedro Raul, Luciano, Arthur, Yuri Alberto, Tiquinho Soares, Thiago Galhardo e até mesmo um jogador que eu acho que não está nos prováveis, não, tá nos prováveis aqui, ó, que é o Endrick. Esse menino tá jogando muita bola, tem um enorme potencial para ir bem novamente essa rodada. Muito provavelmente ele sim vai ser o titular da posição. Então, para mim, essa atacante está sendo a posição que tem muitas opções. Mas tem dois jogadores exclusivos nessa rodada que para mim são duas unanimidades, que são os dois artilheiros, que é o Pedro Raul e o Cano do Fluminense. Para mim, essas são duas unanimidades. A partir daí, você pode ousar um pouco mais colocando um jogador num jogo um pouco mais difícil ou num jogador que joga fora de casa. Então, eu fiquei em dúvida em 3 jogadores para colocar, que são Marcos Leonardo, Yuri Alberto ou Thiago Galhardo. Eu fiquei em dúvida entre esses 3 jogadores, analisei, pensei bem e eu vou colocar o Marcos Leonardo dos Santos. De técnico para essa rodada, nós temos algumas boas opções, como Abel Ferreira, Vitor Pereira, Dorival Júnior, Mano Menezes e Vojvoda do Fortaleza. Para mim, essas são as melhores opções de técnico para essa rodada. Por enquanto, vou ir com o Mano Menezes do Inter. De capitão para essa rodada, para mim, esses 3 atacantes cabem muito bem como capitão. O Lucas Sacha e o Fausto Vera também são 2 boas opções de capitão. Inclusive, o Juninho Capixaba também é uma boa opção. Mas não vou fugir muito do óbvio e vou colocar Pedro Raul como nosso capitão. De goleiro reserva, não me sobrou muitas boas opções e vou optar pelo Kehler do Internacional. De lateral reserva, vou colocar o Ayrton Lucas do Flamengo, mas pode ser que eu mude, porque pode ser que o Felipe Luiz jogue. A dúvida está entre Felipe Luiz e Ayrton Lucas, pelo fato do Felipe Luiz ter saído machucado da final da Libertadores. Então, vamos aguardar notícias do Flamengo para ver quem realmente vai jogar. Mas a única alteração que talvez possa ser que eu faça seja a troca do meu lateral reserva, porque pode ser que o Ayrton Lucas não jogue. De zagueiro reserva, vou colocar o Gil do Corinthians. De meio-campista reserva, não me sobrou tantas boas opções, mas vou colocar o Johnny do Internacional. E de atacante reserva, é aí que eu vou ficar na dúvida em quem colocar, por ter várias opções muito boas, inclusive. Mas vou optar por colocar o Thiago Galhardo do Fortaleza. Então, para a 36ª rodada do Cartola, nosso time está escalado da seguinte forma, com Fernando Miguel no gol, Juninho Capixaba e Luan Cândido na lateral, Gustavo Gomes e Murilo na zaga, Alan Patrick, Lucas Sacha e Fausto Vera no meio, Pedro Raul, Cano e Marcos Leonardo no ataque, com Pedro Raul capitão, o nosso técnico Mano Menezes. O custo do time está em 130 cartoletes. No banco de reservas nós temos no gol o Kehler, de lateral reserva Ayrton Lucas, de zagueiro reserva Gil, meio campista reserva Johnny e nosso atacante reserva é o Thiago Galhardo. Lembrando que esse time aqui é focado em pontuação. Sei que muitos de vocês aí estão disputando ligas mata-matas, estão disputando ligas de tiro curto, estão disputando ligas anuais aí. Priorizem essa reta final. Nós temos apenas 3 rodadas para acabar o campeonato. 36ª, 37ª e 38ª. Muito cuidado e escale o seu time, por favor. Não deixe de escalar para que seus adversários não tomem a posição de vocês ou distancie cada vez mais, ok? Então, se de alguma forma eu te ajudei, deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos de dicas e análise por rodada. Lembrando que qualquer alteração que tiver no nosso time principal vai estar no primeiro comentário fixado, ok? Então, eu vou ficando por aqui. Fui, falou e tchau!